Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos à terceira aula da Semana do Latim. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que são importantes para a gente ter uma ideia, uma introdução da língua latina, o alfabeto, a pronúncia, a acentuação. Então vamos começar falando do alfabeto latino. O alfabeto latino, no período clássico, ele tinha 23 letras, né? A gente diz 23, mas originalmente ele tinha 21, porque as duas últimas letras que se acrescentaram depois ao alfabeto latino, o Y e o Z, são na verdade tomadas de empréstimo da língua grega. Então as letras gregas, o Y e o Z, eles entram para o latim para expressar sons de palavras gregas que estavam sendo incorporadas ao latim. E aí, portanto, nós temos com o Y e o Z o total de 23 letras que já eram utilizadas no período clássico. Algumas particularidades é que, por exemplo, as letras I, e E e V, elas possuem duas formas, cada uma delas. Então, existe o I vogal e o I consoante. O I consoante, que vai ser mais utilizado a partir do século XVI, é o J, o nosso J. Né? Ele tinha a função de I enquanto consoante. Mas qualquer som que tivesse, o som de G geralmente era suprido pela letra G, e o I, né, sempre que ocasionalmente aparecesse a letra J, se leria como I. E a letra U e a letra V, às vezes, elas se intercambiavam, sendo que o U vogal, o som de U, você tinha o V, que na Idade Moderna também passa a ter esse som de V. Na Antiguidade, ele era também dito U. Era dito U, quando escrito em letras minúsculas, ele tinha o formato de V. Só que esses intercâmbios eles são mais tardios, né? Mas vão se incorporar à língua latina que nos chega nos dias de hoje. Também havia diferença entre maiúsculas e minúsculas, né? As maiúsculas eram chamadas letras capitais, que eram aquelas letras grandes maiúsculas, utilizadas em manuscritos de livros e documentos públicos. E as minúsculas, chamadas letras cursivas, cursivas porque eram escritas com rapidez, correndo, daí o nome cursiva, eram mais utilizadas em documentos particulares, cartas, notas, recibos, contratos, etc. Então havia esses dois tipos de escrita das letras do alfabeto latino. Quanto à pronúncia, eu vou destacar para vocês dois tipos de pronúncias, a clássica e a romana. Agora veja, existe um outro tipo de pronúncia, às vezes chamada de pronúncia portuguesa ou pronúncia tradicional, que não é mais do que a pronúncia dos nomes latinos com os sons da língua portuguesa. Era muito comum aqui, relativamente comum aqui no Brasil, mas não é um tipo de pronúncia que tenha origem no estudo, como é o caso da pronúncia clássica, nem é uma língua que tenha sons, né, a pronúncia da língua que tenha chegado através da tradição, como a pronúncia romana. Então a gente geralmente deixa de lado. Muitos livros deixam de lado essas pronúncias, elas eram muito utilizadas na prática, e é comum ver algumas pessoas mais antigas utilizarem esse tipo de pronúncia, mas não nos interessa aqui. Vamos falar apenas sobre essas duas que são as mais importantes. A pronúncia clássica, ou chamada reconstituída, ela na verdade é uma pronúncia artificial. Ela tenta fazer, através de métodos filológicos, portanto científicos, a reconstrução dos sons da língua latina na época de César, na época da literatura romana clássica, da língua clássica romana. Então, com base em testemunhos, em base em pesquisas de textos que falavam dessas letras, de comparações com outros idiomas, como o grego, então eles fizeram essa tentativa de reconstituir como era a língua clássica de antigamente. Já a pronúncia romana, chamada também eclesiástica, porque veio da igreja, ou medieval,
ela na verdade é digamos, o latim vivo passado de geração em geração. Então o latim nunca deixou de ser falado, sobretudo por causa da Igreja Católica, mesmo quando deixou de ser a língua da cultura. Então essa língua falada ela vai passando geração após geração, as pessoas vão ouvindo, repetindo, e elas chegam até o dia de hoje. Essa pronúncia chamada romana, eclesiástica ou medieval, que é a pronúncia que eu adoto, que eu sigo, que eu utilizo, na qual eu dou aulas. Eu prefiro essa segunda aqui. Mas é bom a gente conhecer a primeira, clássica, porque em muitos lugares as pessoas, talvez em cursos de letras, os professores deem essa preferência a esse tipo de pronúncia. Então é bom que a gente saiba. A gente pode saber, né, como veja, tem poucas diferenças entre elas, não são muitas. A gente pode saber as duas e aplicá-las se quiser, as duas. Né? Eu prefiro usar sempre a pronúncia romana. Um outro critério que pode ser usado também seria utilizar a pronúncia clássica para a leitura dos textos clássicos e a pronúncia romana para os textos mais tardios, a partir do século III, IV, talvez a partir de Santo Agostinho, que já tem uma ligação já direta com o começo da Idade Média. Tá? Mas vamos lá, as diferenças das pronúncias desses dois tipos. Na pronúncia clássica reconstituída, os dígrafos, que são muito comuns, sobretudo o AE e o OE, eles são lidos com esses dois sons dessas duas letras. Então, AE e OE. Então, nesse exemplo aqui, eu vou ler Caesar. Caesar. Ok? O C tem som de quê? Nesse mesmo exemplo, eu leio Caesar. Né? Se eu for botar, por exemplo, aqui o nome Cícero, né? Cícero, que em latim se escreve assim. Então eu vou ler Cícero. C com som de K. O CH é o som de aspiração, é como o alemão, o CH, quando eu digo ir, no alemão eu. Então eu leio Brachium, certo? O G tem som de G, som duro. Então, por exemplo, eu leio Regina. O S tem som de SS, nunca som de Z. Então, por exemplo, Paradisos, certo? SC, diante de E ou I, eu leio SQU, SCU. Né? Então, nesse exemplo aqui, nasquendo, certo? Nasquendo, não nascendo, porque o U, quando eu tenho o U para ser pronunciado no latim, em todas as pronúncias, esse U será pronunciado, ele não será omitido, tá? Então aqui, ó, o U sempre soa. Então nesse exemplo, essa palavra aqui, quoque também. Então eu vou ler quoque, e não coque, como eu leria em português. Então, quoque. O Y, letra que veio do alfabeto grego, ele se lê como o U francês. Né? Como é que se lê o U francês? Né? É interessante. Se lê assim, você faz com a boca o som, o movimento como se fosse dizer a letra U. Olha, U, tá? O biquinho. Né? U, A, E, I, O, U. Compreende? Só que quando você vai, o som que sai não deve ser o som de U, mas o som de I. Então você faz o biquinho como se fosse para dizer U, mas faz o som do I. Então, U, certo? Ao invés de dizer U, eu digo U. Então esse é o som do Y grego. E vai passar para o latim, na pronúncia reconstituída, e o som do U é igual ao som do U francês. Então, nesse exemplo aqui, eu vou ler Aegyptus, né, que é Egito, certo? O H é levemente aspirado, como Abraham, né? Abraham, como o nome do ministro da Educação, Abraham. E o V tem som de U, porque são letras intercambiáveis. Quando aparece o V,
né, maiúsculo, né, seria o U consoante. Mas eu leio U. Nesse exemplo aqui, vinum, que é vinho. Okay? Então, essas são as pequenas diferenças. O resto é semelhante à pronúncia em português, tá certo? Nós já conhecemos. Quanto à pronúncia romana, eclesiástica ou medieval, há algumas diferenças com relação à reconstituída. Então, o AE, ou quando elas estão juntas aqui nesse formato aqui, ó, juntas, o A junto com o E, ou o OE, ou separados ou juntos, eu vou ler sempre como E. Então tem AE junto, ou OE junto, eu leio como E na pronúncia romana. Então aqui eu vou ler rosé, não rosae. Eu vou ler rosé. Aqui, pena. Tem o OE aqui, eu leio juntos. Pena. Ok? É bem comum esse dígrafo aqui. Tá certo? Bem comum. Eu vou ler sempre E. Esse dígrafo está presente em vários casos, sobretudo na primeira declinação, que a gente pode estudar mais adiante. O C tem dois sons diferentes. Quando ele é seguido pelas vogais E ou I, eu leio como Ch. No exemplo aqui, cicero, cicero, cicero. Mas quando eu sigo o C de A, O ou U, ele vai ter som de K, som duro. Então, Carmen, Carmen, que significa poema. O G seguido de E ou I vai ter som de G. No exemplo aqui eu digo Regina, Regina. Né? Na pronúncia reconstituída eu leria Regina, mas na romana eu lerei Regina. E acompanhado de A ou U, eu não coloquei aqui, mas ele segue a mesma lógica do C, acompanhado de A ou U, ele vai ter o som duro G. Tá? O GN vai ter som de NH. Então, no exemplo clássico, Agnus não se lê Agnus, se leria se fosse a pronúncia reconstituída. Mas na pronúncia romana eu leio Agnus, com um NH, Agnus. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus. O H é aspirado, semelhantemente à pronúncia reconstituída, mas tem duas exceções nas quais o H pode soar como K, que é a palavra nada, nihil, que eu posso pronunciar níquil, e a palavra para mim, expressão para mim, que está aqui no dativo, do pronome possessivo, meus. Então, mihi ou miki, eu posso pronunciar dessas duas formas, são duas exceções à aspiração do H. O J eu sempre pronuncio I. Então, se eu encontrar num texto latino essa palavra aqui, eu vou ler Iesus, não Jesus. Né? Não existe Jesus, certo? O Papa Bento XVI é engraçado, quando ele veio aqui no Brasil, os primeiros discursos ele falava Jesus, porque disseram a ele que o J no Brasil tem som, no português tem som de G, né? Ele lia com a entonação errada, com prosódia errada, Jesus, ao invés de Jesus, ele lia Jesus, porque no latim se lê, no latim a gente vai ver daqui a pouco, não existem oxítonas, então é Iesus, ok? PH tem som de F, como filosofia. O S tem som de SS, como a pronúncia reconstituída. Só que aqui, atenção, parêntese. Eu particularmente, essa é uma regra que às vezes eu ignoro. Às vezes eu uso o som de Z na pronúncia do latim. Mas, assim, estou usando conscientemente porque eu acho que não soa bem. Não soa bem. Tá? Mas aí é uma opção minha, né? Mas eu digo, olha, S tem som de SS. Tá certo? SC tem som de CH, né, o CH português. Então aqui eu leio shire, o verbo saber, shire. O TI, antes de vogal, eu leio como tsi.
Por exemplo, Letícia. Letícia. Então, TI mais uma vogal. Então, eu leio como tsi. Então, Leti, que eu tenho uma vogal só. Cia, eu tenho outra vogal em seguida. Só que tem algumas exceções. No começo de uma palavra, eu leio ti. Eu leio ti mesmo. Ou antecedido de S, X ou T, eu leio T. Ou quando o I é tônico, ele vai soar T também. Então, nesses exemplos aqui, ó. Aqui eu não leio totios, mas totios. Por quê? Porque esse I aqui ele é tônico, ele é a sílaba forte. Totios. Então, eu não vou ler totios com T, tá? Ostium, porque eu estou antecedido aqui. Eu tenho uma vogal aqui em seguida do TI, mas eu tenho o S é antecedido. Porque ficaria estranho dizer ostium. Ostium. Não, deu ostium. Ok? E aqui no começo da palavra eu leio tiara, não tiara. Tá? Tiara. O X tem som de KS, por exemplo, Maximus, também é comum em português. O Y tem som de I, normal, então eu leio lira. E o Z tem som de DZ, como também é semelhante ao... Eu não coloquei aqui, mas ele também é assim na pronúncia reconstituída. Então eu leio zelos. Zelos. Zelo, ok? Bom, finalmente falando sobre acentuação e prosódia. Então, no latim existem as sílabas longas e breves. Há uma distinção entre sílabas longas e breves e vogais longas e breves. Só que são detalhes muito filológicos e não é meu interesse complicar muito isso daqui. Então, simplificando, as longas são tidas como tônicas e as breves como átonas. Então, normalmente, numa palavra, eu vou ter uma tônica e o resto vai ser átona. Tá certo? E qual é a regra básica? A regra básica é: não existem palavras oxítonas. Então, se eu tenho um monossílabo, eu pronuncio normalmente. Se a palavra tem duas sílabas, se ela é dissílaba, todas elas, como não pode ser oxítona, então a decorrência dessa regra aqui, não existem oxítonas, então eu vou ter palavras, as dissílabas são todas paroxítonas. Eu tenho duas palavras, eu tenho duas sílabas na palavra. E a palavra, portanto, necessariamente vai ser paroxítona. A primeira das duas sílabas vai ser a tônica, porque não pode existir palavras oxítonas, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais claro daqui a pouco. E se tiver mais de duas sílabas, se for polissílabas, então a tonicidade pode ficar na segunda sílaba, na penúltima sílaba, ou cair para a antepenúltima sílaba, tá certo? Então as palavras no latim que tenham mais de uma sílaba, elas podem ser ou paroxítonas, a maioria delas, ou proparoxítonas. Quanto à acentuação, existem dois sistemas comumente utilizados e também servem para nos mostrar essa dinâmica das paroxítonas e proparoxítonas. Né? Os dois sistemas são o romano litúrgico, que é um sistema mais simples, ele simplesmente coloca o agudo na tônica. Então aqui nesse exemplo, dominus, palavra senhor. Então a pronúncia diz que a tônica é a proparoxítona. Então eu boto aqui onde for a tônica, eu boto o acento agudo. Dominus. Não é dominus ou dominus. É dominus. Proparoxítona. Tá certo? Eu espero que vocês já saibam essa diferença, né? A sílaba mais forte, ela é a tônica. E nesse caso aqui, nesse sistema romano litúrgico, eu vou botar a tônica simplesmente com um sinal agudo. Tá? No sistema didático que aparece nos livros didáticos, né, que eu não tinha falado, no latim originalmente não existiam sinais de pontuação. A gente coloca esses sinais para facilitar, como é uma língua que não é natural para a gente, esses sinais são colocados para nos facilitar a pronúncia. Tá? Então, em boa parte dos livros didáticos se usa esse sistema aqui, dois sinais que são postos na penúltima sílaba. Que sinais são esses? A bráquia, que é esse chapéuzinho aqui, esse tiozinho pela metade, e o macron, que é um tracinho simplesmente.
A bráquia indica que a tônica é a sílaba anterior. Então, a bráquia indica que há uma paroxítona aqui. Nesse exemplo aqui, ó, dominus, repare, eu vou sempre acentuar nesse sistema a paroxítona, a penúltima sílaba, e ele vai indicar que a tônica é a anterior. A tônica é a anterior. Então, dominus. Eu não leio dominus. Se fosse dominus, seria paroxítona, mas não é. Se fosse oxítona, seria como? Dominus. Veja, o us aqui seria a sílaba mais tônica. Mas a pronúncia correta é dominus. Então, ela é uma paroxítona e nesse sistema aqui eu uso uma bráquia para indicar que a sílaba tônica é a anterior. Mas se a sílaba tônica for a própria, penúltima sílaba, eu posso usar o macron. Eu posso usar porque se eu não usar, eu vou supor que a palavra é paroxítona. Então, o macron ele pode ser usado ou não. Aqui, nesse exemplo, eu coloquei aqui, ó, venite. Venite, por quê? Porque o ni é a sílaba tônica. Então, como é acentuado a penúltima sílaba, e essa penúltima sílaba é a tônica, então eu posso colocar o macron. Se eu não colocar o macron, eu estou supondo que ela própria é a paroxítona, certo? Então, ó, ele não vai para a anterior, não é venite, nem é a posterior, venite, não, é a do meio, a paroxítona, tá? Então aqui eu posso colocar esse sinal do macron ou não, tá certo? Para indicar que a paroxítona é a sílaba, que a palavra é paroxítona, ou seja, que a penúltima é a tônica, tá certo? Essas são pequenas regras que a gente não deve se preocupar muito em decorar. É bom que a gente saiba elas, mas a gente vai estar sempre voltando para elas. Se você continua no estudo do latim, você vai aprendendo com a prática, e quando você tem alguma dúvida, você vai e consulta um resumo como esse que eu dei para vocês, para apresentar para vocês, e vocês vão assimilando tranquilamente. Veja que se a gente colocar isso aqui no texto, dá uma página só, né? Então não são muitos detalhes para a questão dessas questões de letra, pronúncia, das palavras, etc. Ok? Então por hoje é isso. Amanhã a gente vai ter talvez a nossa aula mais importante, na qual a gente vai falar sobre elementos morfossintáticos. Vamos ver um pouco de morfologia e sintaxe, porque eu falei para vocês nas primeiras aulas que no latim é muito importante a análise sintática, que não é o sentido das palavras não é dado o sentido da oração, né? Na conjunção das palavras não é dado pela ordem, mas pela função sintática. Então eu tenho que conhecer, para conhecer o sistema de casos, eu tenho que conhecer o que é um sujeito, o que é um predicativo do sujeito, o que é um objeto, direto e indireto. Então a gente vai fazer um pequeno resumo em português mesmo, talvez dando exemplos latinos, para que a gente compreenda relembre essa base, porque a gente já estudou isso na escola, mas a gente precisa relembrar essa base para poder penetrar de fato, de cabeça, nos estudos do latim, ok? Então é isso, muito obrigado e até a nossa próxima aula.